Estamos aqui hoje, reunidos para mais um programa God Bless. God bless you. God bless you, yeah, yeah. God bless you. God bless you. Com o Dr. Felipe, a elegante doutora Andréia, para mais um programa cujo tema é bulimia, como já havíamos prometido. Bulimia é uma doença de distúrbio alimentar onde a pessoa que é acometida se alimenta compulsivamente, exageradamente, a ponto de passar mal e se sentir envergonhada e depois pode provocar o vômito ou usar de algum artifício para gastar essas calorias que ela ingeriu. Na verdade, a bulimia, ela tem mais ou menos uma linha parecida com a anorexia. Na verdade, o crivo do problema é o corpo, né? Então, a pessoa, na anorexia, como a gente já falou anteriormente, ela não come. Na bulimia, não, ela come excessivamente, mas por uma preocupação com o peso, por não querer ganhar peso, mas ter a compulsão pela comida, ela come e usa de artifícios para fazer com que aquilo que foi ingerido saia. Isso pode ser através de vômitos, né? Isso induzindo vômito, isso pode ser através de laxantes, através de diuréticos, enfim, seja de que forma for, é também um problema de ordem psicológica. É engraçado porque se você parar para pensar, a pessoa, ela tem a compulsão por comida, ela começa a comer e ela chega a perder o controle sobre isso. Então, assim, aquela pessoa que vê um prato cheio, ela já sabe que ela está satisfeita, ela sabe que ela não consegue comer mais, mas ela continua comendo. Ela perde o controle e depois faz isso que o Júlio falou, ou sai da mesa, vai direto pro banheiro para vomitar, ou depois fica desesperado para queimar essa caloria toda com exercício físico, com academia. A origem dessa compulsão súbita por comida é desencadeada pela busca frenética de uma perfeição física, em que a pessoa que come em excesso acaba provocando o próprio vômito, e também por um desequilíbrio emocional, em que, por um distúrbio de ansiedade, ela acaba desencadeando essa compulsão. Assim como também acontece na anorexia, é muito comum em mulheres, né? É interessante porque as mulheres, de uma forma geral, gostam muito de doce, chocolate, né? Então, isso é uma coisa muito comum. Então, a sociedade dita um estereótipo. Então, as mulheres têm que ser magras, têm que ser esbeltas, né? As modelos são magras, são todas esbeltas. Então, cria-se esse estereótipo, as pessoas criam essa visão. E, com isso, elas ficam divididas entre o desejo de comer e o desejo de ter um corpo bonito. Então, para que uma coisa não afete a outra, ela burla. Então, quer dizer, ela não tem uma alimentação saudável, ela se entope de comida. E aí, quer dizer, para que aquilo não pese depois em ganho de peso, ela usa subterfúgios, né, para poder fazer com que isso seja eliminado, vomita, enfim, como a gente já falou aqui anteriormente. O mais interessante é que existe um apelo muito grande da indústria alimentícia para que a gente coma produtos cada vez mais saborosos, cada vez mais sedutores. E práticos, né? E práticos, e um apelo para a gente comer desenfreado, e as pessoas acabam sendo seduzidas e comendo muito. Ao mesmo tempo que, ao contrário, as pessoas têm que ser magras, têm que ter um biotipo longilíneo, esbelto. Então, essa doença justamente é um reflexo disso, dessa contradição aí da indústria, né? E é interessante que, hoje em dia, acho que por esse apelo ser algo tão forte, criam-se promessas quase que instantâneas. Você tem hoje uma série de produtos no mercado que você pode, come o que você quiser que você vai emagrecer, como fazer com não sei o que você vai perder peso. Quando, na verdade, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser pautada em cima de um equilíbrio. Na verdade, a gente tem que ter uma vida equilibrada. Então, você tem que ter, sim, a sua atividade física, tem que ter o seu momento de trabalho, tem que ter o seu momento com a sua família. E você tem que também ter uma dieta equilibrada. Não adianta você, numa vez, você vai lá, se entope de comida, come um monte de doce, come um monte de porcaria
e depois, no momento seguinte, por um peso na consciência, você vai lá e joga aquilo tudo para fora. Então, isso é um distúrbio grave, um distúrbio de comportamento grave, e isso traz consequências sérias para o corpo, porque você cria toda uma alteração orgânica em cima desse comportamento, que pode fazer com que outras doenças venham associadas a isso, inclusive a depressão. Então, fique atento, porque se você não cuidar, a coisa pode pegar para o seu lado, né? É engraçado assim, se você parar para pensar, porque a bulimia, que nem o Felipe falou, você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, come, vomita. O nosso corpo, ele é muito inteligente, Então, todo o comando que você dá para o seu corpo, seu cérebro entende. Toda vez acontece isso. Então, o que o seu cérebro começa a pensar? Eu como, eu preciso vomitar. Eu como, eu preciso vomitar. Então, ao invés do peristaltismo fazer o caminho certinho, que é esôfago, estômago e descer, enfim, ele vai fazer assim, comeu, opa, entrou comida, tem que botar pra fora. Isso é uma coisa que já vira automático, o seu corpo já começa a pensar nisso. Então, às vezes, as meninas, quando começam a vomitar, elas não têm esse conhecimento. Então, no começo ela vai ali devagarzinho, vomita uma vez, vomita outra, e começa a vomitar. E tem horas que elas nem querem mais vomitar. Mas quando elas comem, o corpo dela já entende Já rejeita. e já rejeita, já coloca pra fora. Uma coisa que tem que ser ressaltada é que assim, a bulimia, ela traz graves consequências orgânicas e psicológicas. A orgânica está relacionada diretamente à questão da alteração do trato gastrointestinal. Então, ao vomitar, ou ao tomar diuréticos, ou ao tomar laxantes, você causa uma série de alterações no corpo, que podem, inclusive, a longo prazo, gerar câncer, gerar alterações do revestimento do esôfago, enfim, desidratação, desnutrição, uma série de problemas, porque você come aquilo e aquilo já vai embora. Dentre as alterações psicológicas, talvez uma das mais preocupantes seja um quadro depressivo. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não consegue se contentar com o corpo que ela tem. Então, está sempre buscando estar bem, mas através de uma coisa que é falsa. Você não tem uma vida saudável, você não se alimenta adequadamente, você não faz atividade física, se entope de comida e quer vomitar ou quer tomar remédio para poder você perder peso. Isso é uma coisa que não é inócua, ou seja, não é isenta de complicações e traz graves consequências lá na frente. Você cria uma mentalidade falsa. Então, cuidado, porque isso pode, inclusive, levar pessoas a doenças graves, inclusive a morte. Lembrar que a bulimia, quando a pessoa tem esse hábito da bulimia, ela costuma se envergonhar dos seus atos. Então, o que ela faz? Poxa, eu tô fazendo uma coisa, na cabeça dela, no fundo, ela sabe que tá errada, então ela faz escondido, é em oculto. Então, presta atenção, assim, quando você tem uma mulher em casa, você vê que ela come bastante, mas que não ganha peso, ou que ela tem um distúrbio, assim, um desespero pelo peso, pelo corpo, pela perfeição. Porque, assim, normalmente, as pessoas bulêmicas, elas não falam que estão doentes. Então, os pais, os amigos, as pessoas próximas não sabem que elas estão doentes. Porque elas se envergonham e elas vão se retraindo, elas vão se escondendo. Nós temos umas perguntas dos internautas e nós selecionamos 5 aqui que vamos responder. Essa doença pode matar? Como o Felipe já disse, essa doença pode trazer consequências físicas a ponto de até uma ruptura do esôfago, pelo aumento da pressão. E isso é uma causa de óbito assim, grave, porque pode dar uma pneumonite química, uma série de consequências que pode sim levar a óbito. Quais sintomas mostram que uma pessoa está sofrendo desse distúrbio? Bem, os sintomas físicos, na verdade, são alterações do trato oral e gastrointestinal, né? Então, a pessoa tem alterações dos dentes, então perde os esmaltes dos dentes, tem cárie com mais facilidade, pode ter aumento das glândulas parótidas por conta do excesso de vômito, gengivite, gastrite, esofagite, pode ter pneumonia por broncoaspiração, porque quando você vomita, uma parte do que você está vomitando pode ser aspirado. Pode ter alterações, pode ter ulcerações no esôfago, né, que é o que leva o trajeto do alimento da boca para o estômago. E quando você vomita, você está fazendo com que o suco gástrico, que é extremamente ácido, passe pelo esôfago. Então, ele está fazendo um caminho que, na verdade, ele não faria. E as alterações psicológicas são essas que a gente já abordou anteriormente. A pessoa ela sofre um afastamento, ela se sente descontente, tem um perfil depressivo, né? Ela é uma pessoa
que ela fica meio que à par, né? Ela não se envolve, não interage com as pessoas, tem um isolamento social. Então, são pessoas obcecadas por estar dentro de um perfil, né, de corpo, de padrão, no padrão da sociedade, ser uma pessoa magra, esbelta, mas fazendo isso através desses artifícios. Além disso, também uma coisa que tem que ser atentada é que pode evoluir para as mulheres, né? É muito comum ter constipação, desidratação, pode ter alteração no ciclo menstrual, né? Isso é uma coisa que é importante ser ressaltado. E esses excessos de alimentação, eles podem acontecer várias vezes no dia. Então pode ser pessoas que têm compulsão por tipo um determinado alimento, que come, gosta muito de pão, se entope de pão depois vomita, ou se entope de chocolate depois vomita, né? E isso pode acontecer uma vez por dia, uma vez por semana, ou todas as refeições. Então é uma coisa que tem que ser atentado, porque não é o fato de você comer todo dia muito e fazer isso todos os dias. Isso pode ser tipo esporadicamente, mas se tem esse comportamento, já é um sinal que você tem um comportamento bulêmico. A bulimia só alcança as mulheres? Não, ela não alcança só as mulheres. Ela costuma alcançar as mulheres, gente, e é assustador, porque 90% dos casos são mulheres e apenas 10% homens. Então, lembrar assim, normalmente são mulheres jovens, mulheres adolescentes, na fase da adolescência, ou mulheres na fase do adultos jovens, que a gente chama, né? Mas assustadoramente, 90% dos casos são mulheres. Como a anorexia também, né? É como a anorexia. Qual a faixa etária mais atingida por essa doença? Assim como a anorexia, a faixa etária que mais acomete é a partir da adolescência, e é até que uma incidência relativamente alta, de 3 a 7% da população, então é muito maior do que a gente pensa. E ainda essa incidência deve ser ainda maior porque, pelo fato da pessoa ter vergonha de assumir isso e fazer isso de uma maneira que dá para esconder, então a gente pode ter por trás uma incidência muito maior que... É subdiagnosticada, né? Quais as consequências físicas e psicológicas para quem enfrenta esse distúrbio? Bem, falamos agora, né? Na verdade, magreza excessiva, hipotensão, pode dar arritmias, alterações cardíacas, pode dar osteoporose, porque você não consegue absorver o cálcio, pode dar alterações no trânsito intestinal, então a pessoa pode ficar constipada, pode ficar desidratada, pode ter cansaço excessivo, alteração de pele, todas déficit vitamínico, né? Então, pode ter até alteração de visão, de repente, dependendo do grau de deficiência de vitamina que você tem. Perda de ciclo menstrual, ou seja, pode ter amenorreia, ou seja, a pessoa não menstrua. Perda do desejo sexual, do libido. Enfim, depressão, isolamento social. Então, existem uma série de consequências graves, inclusive podendo levar pessoas a óbito em casos extremos. Você também que está assistindo o God Bless pode enviar perguntas para as redes sociais que estão inseridas aí embaixo do seu vídeo. Vamos agora chamar o vídeo das perguntas que as pessoas têm nas ruas. Quais as principais dificuldades para se livrar dessa doença? Primeira coisa, você tem que entender que você tem a doença. Isso é primordial. Primeira coisa é você identificar que você sofre desse problema e você procurar ajuda. O tratamento ele é multidisciplinar. Então você precisa de um acompanhamento de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista, né? E acima de tudo entender que na verdade Deus nos criou dessa forma, né? Temos um corpo, as estruturas que nós temos são diferentes, precisamos estar contentes com aquilo que nós somos. Talvez se estiver um pouquinho acima do teu peso, faça uma dieta, emagreça. Se você está muito magra, coma um pouquinho para você ficar de um peso que é ideal para você. Mas isso tudo tem que ser acompanhado por uma pessoa, por um médico. E acima de tudo, você estar contente com aquilo que você é, como Deus te fez. Nós precisamos estar contentes, estar gratos a Deus por nós sermos quem nós somos. Talvez diferentes, com alturas, com estruturas diferentes, mas não significa dizer que se você é mais alta ou mais magra, ou mais baixa, ou mais gordinha, ou mais magrinha, isso faz você mais bonita ou mais feia. Na verdade, Deus estabeleceu cada um com a sua particularidade. E quando você entende isso, você já consegue, só por entender isso, se libertar talvez de metade do problema. E, acima de tudo, entender que a compulsão é algo que não agrada a Deus, é algo que não faz bem para o nosso corpo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser moderados em tudo que nós fazemos.
Então, você gosta de comer um pouquinho de doce? Tudo bem, come o seu doce, come um pouco de doce. Agora, não dá para você comer um pote inteiro, uma tigela de doce inteiro e depois você querer vomitar. Então, a dosagem, você ter um perfil que dose isso, já é algo que resolve grande parte do seu problema. Então, se você identifica, procure ajuda, se trate, porque isso resolve 100% da sua vida bulêmica. Só para complementar o que o Felipe falou agora, o tratamento da bulimia, assim, a bulimia em si, ela é difícil, você tratar e você entender. Você entendeu que você está doente, você começa o tratamento. Mas você precisa acreditar que você pode ser curado. Por quê? Porque às vezes as pessoas se frustram. Começa um tratamento, começa uma terapia, uma psicoterapia, e elas podem ter recaídas, isso acontece. Então, assim, a dificuldade de largar esse vício, essa doença, é extrema, é grande. Por quê? Porque a pessoa, ela começa a fazer, às vezes ela tem uma recaída, ela volta a vomitar, aí toma remédio, começa a fazer o acompanhamento. Então, assim, acredite, tenha fé, você pode ser curada, você pode ser tratada, não desista, persevere. Por quê? Porque no final das contas, quem vai ser beneficiado vai ser você. Vamos ao segundo vídeo da segunda pergunta das ruas. Como é realizado o tratamento? O tratamento é multidisciplinar. Da mesma maneira que a gente conversou na anorexia, entra psicólogo, entra enfermagem, a equipe da enfermagem, entra os médicos. Às vezes o paciente precisa ser internado, às vezes só a psicoterapia, a mudança de comportamento já resolve, às vezes é necessário entrar com medicações. Então, assim, normalmente o tratamento vai durar em torno de 6 meses, nos casos mais leves e moderados, e pode chegar até 2 anos para casos mais graves. Então, assim, é uma junção de mudança comportamental, mudança do estilo de vida, mudança das alimentações, dos hábitos alimentares, mudança de pensamento. Lembrar que você não precisa comer exageradamente, você não precisa ser aquela pessoa gulosa. Você pode comer, como o Felipe falou, você pode comer menor quantidade, você pode ficar satisfeito e parar por ali, você não precisa ser compulsivo. Grupos de apoio ajudam muito, porque saber que você não é a única pessoa doente, saber que você não é a única pessoa que tem isso, ajuda demais. Por quê? Porque pessoas que andam junto, que têm a mesma doença, elas conseguem se apoiar. Um dia por exemplo, eu doente, o Felipe doente, o Júlio doente. Um dia eu estou um pouco mais triste, o Felipe chega, poxa, vamos lá, a gente consegue. Outro dia o Júlio pode estar um pouco mais triste. Então, assim, um dá uma força para o outro. Grupos de apoio são importantes. Não deixar de ter um acompanhamento médico, porque às vezes a pessoa fala, vamos só para psicoterapia. O médico precisa saber que você está doente, o médico precisa entender o que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes é necessário entrar com medicações mais pesadas. Um antidepressivo, um estabilizador do humor é necessário. Então, assim, tenha em mente tudo isso. E uma coisa que é importante também ser colocada é que o apoio familiar ele é imprescindível, né? Então, assim como uma pessoa que tem câncer, que precisa de ajuda do médico, mas acima de tudo, o apoio familiar é quem sustenta aquela pessoa de pé, que dá força para a pessoa prosseguir no tratamento, que não é fácil, a bulimia não é diferente. Então, a pessoa ela também está da mesma forma doente e ela precisa de um apoio familiar, né? Porque às vezes a gente entra numa de ficar criticando. Poxa, a pessoa come demais, come doce, não sei o quê. E muitas vezes a família até sabe desse comportamento. Come doce, depois vai vomitar. Então, assim, a crítica é algo que joga a pessoa ainda mais para o fundo do buraco. Então, é importante que a família abrace, que a família traga para perto, para que a pessoa consiga, de fato, se libertar, ser curada do problema. Senão, você vai simplesmente jogar a pessoa para um problema ainda mais difícil de ser resolvido. Um abismo puxa outro Exatamente. abismo, né? Porque assim, que nem o Felipe falou, precisa do apoio familiar? Precisa. Como a gente já falou no programa de depressão, como a gente já falou no programa de anorexia, gente, a pessoa está doente, ela precisa de ajuda. Por mais que você veja e fale, poxa, então por que não para de comer? Não é assim. Aqui na cabeça dela, ela não tem essa ciência. Então, é preciso você estar do lado, dar esse apoio, porque ela tem que se sentir acolhida. A consequência disso, uma pessoa que tem o problema da bulimia, ela pode sim ficar depressiva, ela pode sim ficar com um transtorno de obsessão, e isso vai, quem o Felipe falou, é uma bola de neve, só vai piorando, só vai puxando outra coisa, vai puxando outra coisa. Não é que a pessoa quer comer, não é que ela é gulosa e o problema é seu, não. É uma doença, e isso tem que ser muito bem esclarecido. Mesmo porque o fundamento dessa doença é que ela se sente rejeitada pelos padrões da sociedade, e uma rejeição dos familiares, que é a nossa base de sustentação das nossas emoções, né?
ela se sentir rejeitada também pelos familiares, só vai agravar o fato. Então, os familiares e os amigos também têm que estar atentos para poder tratar com amor e reconhecer o problema, né? Que existe o problema e buscar o tratamento o mais rápido possível. Vamos chamar agora a terceira pergunta do terceiro vídeo. Quais medicamentos podem auxiliar no tratamento? O tratamento medicamentoso é baseado em duas classes de medicamentos: os estabilizadores do humor e os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Bem, uma coisa que tem que ser atentada é que o diagnóstico da bulimia, ele às vezes é difícil, porque o perfil do paciente, ele é muito diferente do paciente anoréxico. O paciente anoréxico, ele tem um perfil consumido, ele é um paciente que emagreceu, ele vai emagrecendo gradualmente. O bulêmico não, ele muitas vezes ele tem um padrão normal, pode ser até às vezes meio gordinho. A diferença é que o comportamento dele é um comportamento bulêmico, ele tem esse desejo de comer compulsivamente e para não engordar ele vomita. Então, se a pessoa ela não toma isso, né, essa consciência de que ela tem um problema que tem que ser tratado, às vezes a família demora muito tempo para diagnosticar que tem esse problema. Então, se você identifica que isso existe, saiba, isso é um comportamento doentio, faz mal, isso pode levar inclusive à morte. Então, se você tem isso, procure tratamento, porque se você não tratar, as consequências podem ser muito sérias. Importante isso que o Felipe falou, por quê? A bulimia, ela não causa só a doença no físico, ela causa um sofrimento para a pessoa, é um sofrimento psíquico, é um sofrimento de uma relação abalada, uma relação com a comida, uma relação com a pessoa mesmo, uma relação com os familiares, uma relação com todos que cercam a vida dela. Então, assim, num tempo em que a gente fala que não existe mais amor, que a gente não ama o próximo, que ninguém se ama, se você não tiver um amor próprio, como você pode amar o outro? O não procurar ajuda demonstra uma falta de amor próprio. Eu não cuido do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu não me amo, eu não gosto da minha autoimagem, eu não gosto do que eu faço. Então, assim, atente para isso. Por quê? Isso acaba se tornando uma prisão. A gente falou isso no programa de anorexia, é uma grande verdade. Ela acaba te aprisionando. Ela acaba te aprisionando por quê? Porque você... Todos os lugares que você vai, existe comida, existe alimentação, é relacionado com comida. Então, assim, você vai parar de sair com seus amigos porque você vai comer muito e você vai ter que sempre ter um lugar para vomitar. Você vai deixar de fazer vários programas com a sua família, vai deixar de fazer vários programas com seus filhos. Então, isso é uma coisa muito importante. Atente-se para isso, não se deixe aprisionar por uma doença. Busque ajuda, busque tratamento. Deus pode te curar. Junto com os médicos, junto com as equipes, junto com os tratamentos medicamentosos, mas Deus principalmente intervindo na sua cura. Amém? E Deus ama você do jeito que você é. Deus te fez assim, né? Minha mãe fala, e é uma verdade, que você tem 5 dedos na mão, nenhum é igual ao outro. Mas você precisa de todos para poder você usar a sua mão de forma perfeita, não é verdade? Então, Deus te fez assim. Talvez você não seja igual à sua irmã, ou a sua mãe, ou a sua tia, ou a modelo que está, de repente, desfilando na televisão, mas você é igualmente importante, Deus te ama como você é, porque Ele te fez assim. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua vida e preste atenção naquilo que é importante ser atentado. E essa história de você emagrecer demais ou comer demais, isso são besteiras, são detalhes, que na verdade, quando você trata e você entende que existe um plano muito superior a isso, que Deus te ama numa dimensão que vai muito além daquilo do material, do que é palpável, do que é contemplado pelos seus olhos, você entra numa outra realidade. E é essa que Deus quer te conduzir nessa hora. Se alimentar em excesso é jogar os seus anseios, as suas frustrações, tudo no alimento. Isso já não é uma coisa boa. Agora, pior ainda, quando você queima esse alimento ou você quer se desfazer desse excesso de uma maneira ainda mais doentia. Então, é uma doença que é difícil de diagnóstico, nós temos que estar atentos porque nossos amigos podem estar sofrendo disso, ou alguns familiares. Agradecemos a participação de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer poder compartilhar disso com vocês, que estão aí nos vendo pela internet. As redes sociais estão aí disponíveis no seu vídeo. Participe, mande sugestões ou críticas, pode enviar sugestões de novos programas, de novos temas que vocês querem que sejam debatidos. Deus abençoe. God bless. God bless.